Abramos nossas Bíblias lá no texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Nós leremos do verso 1 até o verso de número 10. Jeremias, capítulo 1, verso 1 a 10. Se você não tem a palavra de Deus em suas mãos, você pode acompanhar na tela de TV que está à frente, e você então estará nos acompanhando na leitura desse texto. Jeremias, capítulo 1, versos 1 a 10. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Eu vou convidar, nesse momento, o nosso irmão diácono Lucas. Está aí? Cadê o Lucas? Está aí, para fazer uma oração, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para que nós sejamos de boca de Deus aos teus servos reunidos aqui nesse lugar. Mesmo assentado, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças a Deus por mais um dia, por mais uma noite, ó Pai, aqui na tua casa. Ó Deus, separando este momento, Pai, para estarmos louvando e adorando ao teu santo nome, Pai. Só o Senhor, ó Deus, que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. E, ó Deus, nesse momento, ó Pai, específico, queremos, ó Deus, te pedir que teu Espírito Santo nos ilumine, ó Pai, na tua palavra, através do pastor, ó Deus, que tudo aquilo que ele possa estar falando ali venha de ser, ó Pai, de acréscimo, de complemento à nossa vida, que possamos, ó Deus, sempre utilizar, ó Pai, a tua palavra como regra de fé e prática. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado hoje, por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, amém. Amados, Deus tem convocado homens e mulheres para atuarem no seu reino. E eu queria que você parasse para pensar a esse respeito, que Deus tem convocado a você e a mim para podermos atuar no seu reino. Muitas vezes nós pensamos que Deus está convocando uma pessoa que está do meu lado, mas não está me convocando. Ele está chamando para trabalhar a pessoa que está na minha frente, mas não está me olhando. Ele está constituindo uma pessoa que está atrás de mim, mas ele não se lembrou de mim, ou eu penso que ele não está me chamando, não está me convocando, mas Deus está convocando a você, em particular, e a mim, no trabalho do reino de Deus.
Vamos fazer uma viagem no tempo e vamos conhecer um pouco de Jeremias. Percorrendo as Escrituras Sagradas, nós encontramos várias pessoas que foram chamadas para um ministério especial, para uma missão especial. Destacamos entre os servos e servas que Deus convocou para a sua obra, a pessoa de Jeremias, o profeta, que fez uma diferença no seu tempo. Jeremias, meus irmãos, é tido como um dos maiores profetas desta época. Ele, além de ser o autor do livro de Jeremias, também é o autor do livro de Lamentações, e chegou a ver a destruição de Jerusalém pelo exército da Babilônia no século de número 6 a.C. Baruque, amigo próximo de Jeremias, foi quem escreveu o livro de Jeremias, e Baruque foi para Jeremias o que Tércio foi para Paulo, um amanuense. Jeremias recebia a orientação divina e Baruque então escrevia. E Baruque então escreveu os textos de Jeremias, o texto do profeta Jeremias e de Lamentações. O significado do nome Jeremias é incerto. Alguns sugerem que é Yahvé, exalta, eleva. Outros, Yahvé é sublime. Outros, Yahvé abre, faz nascer. Também pode significar o Senhor estabelece, o Senhor é enaltecido, o Senhor é exaltado, a quem Deus escolhe, e Jeová é sublime. Esses são os significados que podem ser dados ao nome de Jeremias. A chamada do profeta, ela ocorreu no ano 638 até o ano 606. Observe que aqui é um ano decrescente, começa no ano 638 e vai até o ano 606, porque é antes de Cristo, então a contagem regressiva. A chamada do profeta ocorreu no reinado de Josias e durou até a queda de Jerusalém. Foi apontado como um profeta. Alguém sabe como é que ele foi chamado? Profeta o quê? Chorão, muito bem, porque sofreu muito ao ver a apostasia do seu povo, da sua geração. Foi um profeta solitário, pois não se casou, pois fora proibido pelo Senhor como sinal à nação, conforme o texto que está registrado lá em Jeremias capítulo 16, verso 2. Põe para nós na tela, Jeremias capítulo 16, verso 2. Não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas nesse lugar. Então foi um profeta solitário. Provavelmente isso se dá pelo fato das perseguições e a morte de muitos judeus, levado ao cativeiro. Então, se ele tivesse esposa e filhos, provavelmente ele não faria um trabalho que o Senhor lhe colocou as mãos para fazer com bastante propriedade. Não que a mulher o atrapalhasse, não que os filhos o atrapalhassem, mas acontece que seria um momento de dor ver os seus filhos e sua mulher sofrer juntamente com ele no exílio e nos momentos em que a Babilônia toma o povo de Judá. Jeremias nasceu aproximadamente no ano 647 a.C., na cidade benjamita de Anatote, terra da família sacerdotal de Abiatar, conforme está registrado em 1 Reis, capítulo 2, versículo 26. Essa cidade é localizada a 5 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Jeremias era filho de Ilquias, sacerdote no período da reforma do rei Josias, e era bisavô de Esdras. Foi contemporâneo dos reis Josias, Joaquim e Zedequias, conforme nós vemos aí no início, na leitura lida no versículo número 3 do capítulo 1. Exerceu seu ministério profético
entre o ano 626 a 586 a.C. Jeremias foi um servo convocado por Deus no seu tempo. Preste bem atenção, Jeremias foi um servo de Deus convocado no seu tempo. Hoje Deus está convocando homens e mulheres no nosso tempo, na nossa geração, para fazer diferença, para levar o evangelho da graça, para poder estimular, para poder crescer, para poder se envolver, para poder levar assim a palavra de Deus com força e ânimo. Assim como Deus convocou os seus servos no passado, Ele chama também os seus escolhidos no presente. Mas quais são os passos para acolhermos a esta convocação divina? Através do texto que lemos, nós descobriremos como ele, Jeremias, acolheu esta convocação divina. Deus tem um propósito distinto para cada um de nós, e nosso principal objetivo na vida devia ser descobrir esse plano e pô-lo em ação. Então me acompanhe no texto, já que você tem a sua Bíblia aberta. Nossa mensagem hoje, ela é expositiva, portanto nós vamos expor o texto, a começar com o tema que nós falamos, que é acolhendo a convocação divina. Como se acolhe, como Jeremias acolheu e como nós podemos acolher a convocação divina. Primeiramente, tudo começa ouvindo a voz de Deus. Olha o que diz o versículo de número 4 do texto: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Amados, se você ouve a palavra de Deus, primeiramente, você foi escolhido para ser um dos seus santos, você é alguém chamado por Ele para realizar uma obra em seu nome e em seu reino, mesmo que você não entenda muito bem esse chamado, mesmo que você não sabe o que vai acontecer lá no futuro, mesmo que você não tenha projetado, sonhado isso para a sua vida, mas Deus, quando Ele te chama para fazer a obra, Ele toca profundamente o seu coração. Você pode até tentar se esquivar como Jeremias o fez, mas a primeira coisa que nós percebemos para acolher a convocação divina é o fato de sermos convocados por Deus para realizar a obra. Precisamos estar atentos, pois, à voz do nosso Deus nos convocando, assim como aconteceu com Samuel, quando ele foi levado para junto do sacerdote, e ali ele estava morando com o sacerdote, trabalhando na casa do Senhor, quando naquela noite ele ouviu por 3 vezes Deus o chamar, e ele não sabia, ele pensava que era o sacerdote que estava o chamando, e ele foi lá e perguntou: olha, o que tu queres, etc. Ele falou: não, eu não te chamei, vai e volta. Quando chegou a segunda vez, ele voltou novamente para o sacerdote, e o sacerdote falou para ele: olha, quando te chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ele voltou para o seu quarto, e quando Deus o chamou, ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Muitas vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus, não estamos desejosos de nos prontificar para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Nós estamos, a partir de hoje, passando aquela velha lista de cargos na igreja. E às vezes a pessoa vai pegar e falar assim: eu vou me esquivar, eu não vou trabalhar em nada o ano que vem, eu não quero fazer parte de absolutamente nada. E aí nós começamos a pensar: será que Deus não está te chamando para você trabalhar na igreja em alguma área em que você possa ser útil e abençoar o reino dele, abençoar a igreja dele, ser abençoado no seu reino por trabalhar? Às vezes nós estamos sendo convocados por Deus, mas estamos fazendo como Jeremias, nos esquivando também. Mas ouça a voz de Deus falando ao seu coração.
Como podemos ouvir a voz de Deus hoje? Nós podemos ouvir a voz de Deus através da palavra, através de uma pregação, através de um estudo bíblico, através de uma ministração de lição de escola dominical, através de uma palavra proclamada pelas redes sociais, através de um livro que você lê, através dos momentos devocionais que você tem para com Deus, ou tem com Deus. E aí então Deus pode falar ao seu coração e desobstruir a sua mente e fazer com que você entenda a vontade dEle e assim se proponha a ser usado poderosamente por Ele. Lembre-se, meus irmãos, que o maior homem do mundo morreu de braços abertos. E o que você está fazendo de braços cruzados? Quando Deus está convocando você. Às vezes você vai dizer, não, mas eu trabalho a semana toda, eu tenho só o final de semana para descansar. Descanse trabalhando para o Senhor. Você já parou a pensar nisso? Descanse trabalhando para o Senhor. Coloque o seu coração para trabalhar no reino de Deus. Sinta vontade, sinta alegria de ouvir a voz do Senhor te convocando, porque Ele deixou de convocar muitas outras pessoas para convocar você. E às vezes nós estamos deixando de lado. Segunda coisa, Deus convoca os seus antes da sua concepção. É o que diz o versículo 5 do texto. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Deus, meus irmãos, antes que você nascesse, Ele já tinha escrito num livro todos os seus dias, sendo que nenhum deles ainda tivesse acontecido. Portanto, eu quero dizer para você que Deus, Ele escreveu que um dia você conheceria o autor e consumador da fé, Jesus, e entregaria o seu coração para Ele, se tornaria um com Cristo. A sua vida mudaria, e você teria certeza da salvação para seguir nesse mundo, certo de que quando você fechar os seus olhos para esse mundo, você entrará no gozo eterno preparado para todos aqueles que um dia foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Deus escreveu isso na sua vida, mas Deus escreveu também que você deve pregar o Evangelho. A palavra de Deus diz assim, de pregar o Evangelho, mas às vezes a pessoa fala assim, não, mas pastor, eu não fui chamado para pregar o Evangelho. Como não? Como não? Nós fomos escolhidos por Deus não para ficar de braços cruzados na sua igreja. Nós fomos chamados para realizar boas obras. Nós fomos chamados para trabalhar no reino. Nós fomos chamados para arregaçar as mangas, para pegar no arado e para fazer a obra que o Senhor nos colocou a mão para fazer. E às vezes nós somos relutantes em fazer aquilo que é para o Senhor. Às vezes nós não ajudamos a empurrar a carroça da igreja, mas nós nos assentamos na carroça e vemos os outros empurrando. Nós precisamos descer da carroça e ajudar a empurrar a carroça da igreja. Nós precisamos nos colocar à disposição no reino de Deus, porque fomos chamados para ser homens e mulheres que atuem dentro do reino de Deus. Mas tem gente que gosta de trabalhar no reino de Deus para aparecer. Deus não chamou você para aparecer no reino dele. Porque a glória não é sua, é dele. E às vezes nós não fazemos as coisas para Deus, primeiramente porque nós não recebemos um din-din. Segundo, porque nós talvez não seremos reconhecidos pelas pessoas por aquilo que fazemos. Mas Deus nos chamou você para você ser reconhecido por alguém.
ou então para receber alguma coisa no reino de Deus. Deus chamou você porque Ele te deu o maior presente que alguém nesse mundo poderia te dar, que é a salvação eterna. Então a tua gratidão é chegar e falar: Senhor, eu estou aqui. É chegar para a liderança da igreja e falar assim: olha, liderança, eu estou aqui. Em quem vocês querem que eu atue? Vou atuar com graça, vou atuar com sabedoria, vou atuar com determinação, com garra. Deus não chamou você para criticar no reino de Deus. Tem muita gente, meus irmãos, que estão dentro da igreja, que vive a criticar as coisas. Às vezes critica: vai fazer o trabalho, tá, mas aquele trabalho vai fazer para quê? Não tem necessidade de fazer aquele trabalho. Para que reunir na quinta-feira só? Para que fazer o trabalho de evangelismo? A igreja não precisa disso, nós estamos muito bem. Irmãos, pessoas que criticam é que precisam, às vezes, ser trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque essas pessoas, elas precisam ser tratadas por Deus. Elas precisam ser movidas pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra do Altíssimo. Deus convoca antes da concepção. Em João capítulo 15, versículo 6, nós lemos: não me escolheste a vós mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Lembre-se, não adianta correr atrás dessa convocação. Mais cedo ou mais tarde, você se submeterá ao chamado de Deus. A convocação divina é maior que você. Lembre-se disso. Deus planejou sua vida sem que nenhuma dia ainda houvesse. Deus supera também as limitações dos seus convocados. Veja o que diz o versículo 6 e 7 do texto. Diz assim: então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar. Ó, desculpa do crente de hoje, né? Porque não passo de uma criança. Mas o Senhor lhe disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Amados, nós temos que ter essa percepção. Jeremias resistiu inicialmente ao chamado profético e tentou esquivar-se da grande missão a ele confiada. Sua desculpa, segundo o Wilmington, era em razão de sua pouca idade. Jeremias era muito jovem. Os mais nobres sempre agem assim. Assim aconteceu com Moisés em Êxodo capítulo 4, versículo 10, dizendo que ele era pesado de língua. Mas o temor que nos faz buscar a Deus é o temor mais santo. Sempre que Ele nos chama a uma comissão, Ele assume a responsabilidade da sua execução em nós, conosco e através de nós. Então nós não devemos temer. Às vezes vamos pegar um cargo na igreja, nós ficamos temendo: será que eu vou dar conta? Queridos, entrega a sua vida ao Senhor e deixa com que Ele age em você, e você será usado tremendamente por Deus. Deixa ser usado por Deus. Deus vai agir através da sua vida. Não importam as dificuldades, pare de olhar para trás, confie em Deus. O Senhor vê o seu potencial e supera as suas limitações. Quarto lugar, meus irmãos, não há que temer quando Deus convoca. Olha o que diz o versículo 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar do Senhor. Você não está sozinho, que Deus está dizendo aqui. Você não vai à frente, é eu que vou à frente de você. É eu que estarei contigo, na tua frente, atrás de você, do seu lado direito, da sua lado esquerdo, em cima e embaixo. Eu estarei te abençoando, eu estarei te protegendo. Jeremias, meus irmãos,
temia tudo. Jeremias, ele temia que algo poderia lhe acontecer. Quando Jeremias começou o seu ministério, a Síria era a nação mais poderosa do mundo, e estava nessa posição havia 300 anos. Era uma nação poderosa que estava há 300 anos, e agora ela vinha contra o povo de Judá. E quem não teme? Se você chegar assim, olha, a China vai invadir o Brasil, pronto. Nós vamos ficar com o coração na mão, porque o exército chinês é maior que o nosso, e mais poderoso, é mais bélico, e nós estaríamos fritos. Talvez era isso que estivesse passando no coração de Jeremias. Meus irmãos, mas nós não devemos temer. Quando Deus está ao nosso lado, nós não devemos temer. Quando a chamada invencível armada espanhola foi atacar a Inglaterra, foram colocados de joelhos todos os homens e mulheres, por ordem da rainha, e a chamada invencível armada espanhola naufragou no mar. Pelas orações. Não importa o tamanho do exército, importa o tamanho do seu Deus. Não importa o tamanho do exército, importa o tamanho do seu Deus. Amados, nós precisamos observar que o Egito foi muito poderoso durante 1000 anos antes, mas agora tentava reerguer-se. Em 609 a.C., os babilônios tomaram Nínive, capital da Síria, e destruíram o poder da Síria em 605 a.C. Venceu o Egito na batalha de Carquemes. A Babilônia então voltou-se contra Judá, e os políticos de Judá aconselharam os reis para pedir socorro ao Egito contra a Babilônia. Jeremias era contra a aliança contra os egípcios. Ele sabia que a única esperança para Judá era o Senhor. Não adianta você recorrer a outros expedientes, se você tem um Deus maior que tudo. O povo de Judá estava procurando o povo egípcio para ajudá-los a se defender e a guerrear. Mas Jeremias era contra, porque ele falou assim: nós temos um Deus, nós temos que buscar esse Deus, nós temos que buscar esse Senhor. Mas os seus pecados, o pecado da nação era tão grande que perdeu a bênção da proteção de Deus. Eliaquim, ou Jeoaquim, foi um rei perverso e fez o máximo para perseguir Jeremias. Foi ele quem queimou o rolo dos profetas de Jeremias, no capítulo 36 do livro. Finalmente, Babilônia capturou Judá e tomou Jerusalém entre os anos 606 a 586 a.C. Jeremias escreveu o livro de Lamentações para lembrar a morte da cidade santa. Isso não intimidou o profeta, pois ele sabia quem o havia convocado. Apesar de tudo isso, foi fiel em seu chamado em pregar a palavra de Deus. Não importa os momentos mais críticos que atravessamos na vida, o importante é ser fiel e pregar com muita propriedade a palavra de Deus. Cristo nos lembra que estará conosco todos os dias, assim como os discípulos que foram chamados para entrar no barco. Você nunca estará sozinho. Deus tem tudo sob o seu controle. Em quinto lugar, meus irmãos, que Deus capacita os seus convocados. O que diz o versículo 9 desse texto? Diz lá: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. É Deus te capacitando. Assim como Deus capacitou Jeremias para exercer a função profeta que Deus destinara a ele, Deus também vai te capacitar para fazer as coisas dentro do reino de Deus. Basta você se colocar à mercê do Senhor. Basta você dizer: Senhor, eis-me aqui. Deus quer a sua colaboração. Deus te chama, mas Ele quer que você ouça e se disponha. Amados,
Deus, Ele toca e coloca as palavras certas em nossa boca. Em Marcos capítulo 13, versículo 11, nós lemos: sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Sua capacidade vem de Deus e não de si mesmo. Com apenas um toque, Deus pode mudar as coisas. Por fim, meus irmãos, Deus encoraja para fazermos diferença. O verso 10, para encerrar, diz assim: olha que hoje te constituis sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. A situação era crítica para Jeremias acolher essa convocação. No entanto, a palavra-chave no texto profético de Jeremias é rebeldia. O profeta Jeremias era impopular diante da rebeldia do povo de Deus. Foi desprezado, foi perseguido pelos reis devido à mensagem grave de suas profecias contra a monarquia, os falsos profetas, os falsos sacerdotes e contra os injustos. Foi acusado de traição por ordenar, a mando do Senhor, que Judá se rendesse aos babilônios. Por isso Jeremias foi considerado um traidor e foi perseguido pelo seu próprio povo, conforme nós lemos os versículos 21 a 33 do capítulo 1, e no capítulo 20, capítulo 26, capítulo 28, capítulo 29 e capítulo 38 do seu livro. Nenhum profeta enfrentou tanta oposição dos falsos profetas do que Jeremias. Isso nós podemos encontrar no capítulo 2, verso 8 e 26, no capítulo 4, versículo 9, no capítulo 5, versículo 31, no capítulo 6, versículo 14, no versículo 14 a 13, 16, no capítulo 18, versículo 18, no capítulo 23, versículo 9 a 40, no capítulo 26, do versículo 8 a 19, no capítulo 27, dos versículos 9 a 16, e no capítulo 28 e 29. Se Judá tivesse arrependido e voltado a Deus, melhor dizendo, se Judá tivesse se arrependido e voltado a Deus, teria sido livrada da Babilônia, mas porque Judá persistiu em seus pecados, teve de ser punida. Deus, porém, prometeu restauração por amor do seu nome. Contudo, nutria grande afeição pelo seu povo, e todas essas lutas o aproximava cada vez mais de Deus. O livro de Jeremias revela algo de seus tocantes diálogos com o Senhor, conforme o capítulo 11, versículo 18 a 23, capítulo 12, verso 1 a 6, capítulo 15, verso 1 a 21, capítulo 18, versículo 18 a 23, capítulo 20, versículo 1 a versículo 18. Deus convoca homens e mulheres corajosos para fazerem diferença no seu tempo. Queridos, eu quero encerrar essa mensagem. Eu gostaria de levar você, juntamente comigo ao texto, fazer esta viagem e fazer as seguintes perguntas para os nossos corações. Perguntas essas que são importantes para a nossa vida. A primeira delas é: estou ouvindo a voz de Deus? Precisamos ouvir a voz de Deus no nosso coração. Às vezes nós estamos lendo a Bíblia, mas nós estamos com os nossos ouvidos fechados para ouvir a voz de Deus. Às vezes adentramos no culto, assentamos nos bancos, começamos a mexer no nosso celular, a visitar as redes sociais, a conversar com as pessoas que estão do nosso lado,
mas não atentamos àquilo que Deus tem falado ao nosso coração, e saímos vazios do culto, e o culto se torna maçante, não por causa do pregador, ou por causa das canções que foram cantadas, mas pela sua disposição de entrar e adorar ao Senhor, que muitas vezes não é correta, porque você está diante do trono de Deus, e você deve respeito a Ele. Então tire o seu celular, desligue o seu celular, presta atenção naquilo que Deus está falando ao seu coração, atenta à voz do Senhor, não diga, olha, Deus está falando para o meu vizinho, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, e eu preciso colocar em prática aquilo que Ele está dizendo. Segundo, saiba que Deus te escolheu antes de você nascer, isso é coisa gloriosa. Antes de você nascer, Deus já a escolhera você para fazer diferença. Que coisa maravilhosa. Você já parou para pensar sobre isso? Deus me escolheu. Ele poderia ter escolhido outras pessoas, mas Ele me escolheu. Às vezes nós ficamos pensando, nós gostaríamos de ser escolhidos para tantas coisas, não? Já pensou se tiver uma viagem para lugares paradisíacos, e alguém te escolhe para você fazer essa viagem? Eu estou escolhendo você, a viagem é de graça. Você não gostaria de ser escolhido? Com certeza, a Vanessa gostaria, porque ela gosta de viajar, né, Vanessa? Gostaria de ser escolhida. Meus irmãos, é um privilégio ser escolhido para fazer uma viagem dessa. O privilégio maior é ter sido escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Da fundação do mundo, antes que você nascesse, Deus te escolheu. Coisa linda. Ele escolheu para você ser bênção no reino dele. Então, você tem que parar para pensar, será que eu tenho essa consciência de que eu fui escolhido? Outra coisa, eu sei que eu tenho as minhas limitações, mas quando Deus me convoca, eu sei que Ele vai estar do meu lado, porque Ele vai me ajudar a superar as dificuldades, e eu vou, então, expor o potencial que Ele colocou dentro de mim. Outra coisa, você não tem que temer, não deve temer por ser convocado por Deus, diante das situações mais periclitantes, mais perigosas, mais difíceis, mais horrendas que o mundo está passando. O importante é você ser um porta-voz do reino de Deus, mesmo que o mundo vá contra você, mesmo que você seja perseguido, mesmo que as pessoas se levantem contra você, o importante é você ser fiel. É ser fiel. Deus está te capacitando para fazer a obra dele. Ele dará as palavras corretas na sua boca para você falar. Então não tema ser utilizado por Deus. Nós vamos ter um workshop de evangelismo. Nós temos 21 pessoas, nós precisamos de 30. E eu vou dizer uma coisa para você: tem muita gente que não vai fazer o curso porque tem medo de evangelizar. Mas se você, depois de ouvir esse sermão nessa noite, se Deus não tocou o teu coração, para você tomar uma atitude e começar a dizer assim: olha, eu preciso parar com esse meu medo, eu vou fazer esse curso porque eu quero levar almas a Jesus, eu quero aprender uma técnica simples, objetiva, prática, bem palpável, para eu poder utilizar no reino de Deus. Então faça um curso, a igreja está te oferecendo. Foi difícil marcar uma data com missionário, não é fácil, e às vezes nós desprezamos aquilo que estamos dentro de casa, e recebemos críticas. Com certeza nós recebemos críticas. Você não acha que não foi criticado? Lógico que foi criticado, mas eu não estou nem aí para as críticas das pessoas. O importante é que você faça a obra de Deus. Então venha, faça a sua inscrição, vamos lá. Deus está te convocando para abrir a sua boca, para você falar de Jesus.
E hoje eu estava falando na escola, na classe de catecúmenos, encerrando a nossa aula de hoje. Eu falei assim: olha, Deus nos chamou para fazermos diferença onde nós estamos. A prova de que uma vez nós fomos lavados e remidos no sangue de Cristo, e de que Deus, a nossa salvação faz diferença em nós, é quando nós pregamos o Evangelho. Não pregamos apenas com o nosso testemunho de vida, nós pregamos com as nossas palavras. A palavra de Deus diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Então Deus está chamando homens e mulheres no dia de hoje, dentro dessa igreja, para poder pregar o Evangelho. E que glória para nós, para Deus acima de tudo, mas que satisfação é a nossa, quando nós virmos pessoas a vir aqui à frente, e você vai dizer: eu sou responsável por essa alma estar lá na frente. Coisa gloriosa. A sua vida vai mudar, a sua vida cristã vai mudar, saiba disso. Você não será mais o mesmo quando você apresentar uma alma para o batismo, você ser uma pessoa responsável por poder pregar o Evangelho da graça de Deus e levar essa pessoa aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então seja corajoso para fazer diferença. Aliás, essa tem que ser a nossa perspectiva, né? Nós precisamos ter coragem para sermos diferentes e compromisso para fazer diferença. Você tem que ter coragem para ser diferente e tem que ter compromisso para fazer diferença. E você precisa ser assim no reino de Deus. Deus está lhe convocando para atuar no seu reino hoje, não é amanhã, não é domingo que vem, não é o ano que vem. Às vezes até ouvimos e não entendemos, mas mesmo que você não entenda, acredite que Deus tem um chamado para a sua vida. Nossa tarefa é anunciar o mais fascinante projeto para o ser humano, o Evangelho da Graça. Aceite o propósito de Deus para a sua vida e viva o chamado que Ele tem para você. A consequência é que você será muito feliz. Aceite o propósito de Deus para você. Amém?